Fala, turma! Novo vídeo com questão nos moldes do que a banca VUNESP vem cobrando nas últimas provas. Situação hipotética. É o segundo vídeo resolvendo questões neste estilo. Vemos aqui, no início do vídeo, uma questão que formulei a partir de questão cobrada em prova anterior. Nós vamos resolver também, está aqui, primeiramente esta, e vocês vão entender a razão de eu trazer para vocês esta questão nova. Considere que Micaele deseja se inscrever para o concurso de provimento de cargo de professor assistente da Unesp. Para tanto, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, ela deverá apresentar no ato de inscrição A, B, C, D ou E. Quem já ouviu o Regimento Geral da Unesp, porque aqui no canal existe um vídeo com a audioleitura, vou deixar aqui nos cards. Você clica, depois ouve quantas vezes quiser. Assim, com a repetição, você assimila o conteúdo. Quem também leu o Regimento Geral da Unesp, realmente viu lá que existem itens, documentos que devem ser apresentados quando da inscrição lá para o concurso que irá prover o cargo de professor assistente, assim como do professor titular. Vamos então, você vê aqui alternativas A, B, C, D e E, sendo que apenas uma está escrito lá no regimento. Não importa conhecimento de mundo, não importa o que acontece no dia a dia. Lá na realidade, eu fiquei sabendo de um concurso de professor assistente da Unesp e o que está na alternativa X foi cobrado lá no ato da inscrição. Não é isso, você tem que ver aquilo que está escrito no regimento, tá bom? É certidão de quitação eleitoral? É memorial circunstanciado das atividades realizadas em 10 vias, dando-se destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos? É a prova de identidade? É o comprovante do pagamento de taxa de inscrição? É o atestado de sanidade física e mental? Duas coisas a dizer nesta questão que eu formulei. Primeiramente, quem não estudou o Regimento Geral da Unesp, olha a alternativa A e de escola e fala, não é possível uma coisa dessa. Aí a pessoa já desconsidera. E aí ela vai ficar batendo cabeça. Seria certidão de quitação eleitoral? Quantas coisas que eu faço na vida precisa dessa certidão? Tá bom. Seria olha só, é até difícil de falar, memorial circunstanciado, etc e tal. A pessoa leu no Regimento Geral da Unesp, às vezes ela até se assustou. 10 vias? E aí, por causa do susto, guardou. São 10 vias. Não é apenas uma via. Não são 100 vias. Nem 2, nem 5, mas 10. E aí, dando-se destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos. De repente, a pessoa não se atenta a isso aqui. Vamos continuar o raciocínio. Prova de identidade? Precisa do SIC ou CPF, né? SIC para os mais velhos. Ou precisa do RG, ou do CID, que é a Carteira de Identidade Nacional, ou o RIC. Será? Registro Nacional de Estrangeiro, RNE? Valeria? E o comprovante do pagamento de taxa de inscrição? Galera, muita gente falaria. Precisa apresentar o comprovante. E aí, se não estudou, não mata a questão. Agora, vamos aqui à questão original, que é esta daqui. Considere que José deseja se inscrever para o concurso de provimento de cargo de professor titular da Unesp. Para tanto, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, ele deverá apresentar no ato da inscrição. Vamos ver então as alternativas? A. Atestado de antecedentes criminais. B. Memorial circunstanciado das atividades realizadas em 2 vias. C. Prova de que é brasileiro. D. De dado, atestado de aprovação no exame de psicoteste. E atestado de antecedentes cíveis e criminais. E aí? Por que eu formulei esta questão? Porque cobra praticamente o mesmo conhecimento, mas existem detalhes para você observar lá na sua prova. Se isso aqui já foi cobrado em prova anterior, por que não a banca VUNESP não formularia uma outra questão assim? Qual a diferença? Aqui no caso da Micaele, o concurso era para prover o cargo de professor assistente. No caso do José, que caiu na prova de concurso anterior, provimento do cargo de professor titular. Isso muda muita coisa? Não vou dizer que muda tudo, mas muda muita coisa sim. Primeiro que, nesta questão original, quem estudou o Regimento Geral da Unesp diria, a alternativa B não pode, está errado porque eu sei que são 10 vias. Parabéns. E aí a pessoa ficou na dúvida na hora, prova de que é brasileiro? E aí ela começou a lembrar, havia atestados, atestado mas de antecedentes criminais, ou de antecedentes cíveis e criminais. E esse atestado de aprovação no exame de psicoteste? A pessoa fica doida. E por ficar doida, ela lembra-se de ter lido o regimento.
e ela fala, meu Deus, tinha uma coisa lá de sanidade mental. Tá vendo como que é a má preparação ou a preparação superficial? Vamos aqui resolver a questão da Micaele. É a situação problema. Professor assistente ao cargo. Quando você vê a alternativa B, muita gente marcaria como certa, realmente é memorial circunstanciado das atividades realizadas em 10 vias. Tá bom, mas esse aqui, ó, dando-se destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos, não é para o caso do professor assistente. Não é. Você vai entender. Então, se você sabe que lá são 10 vias, aqui o erro realmente não são 2 vias. Estamos resolvendo 2 questões. Espera aí, com calma. Aí, no caso da Micaele, se é o professor assistente, eu sabia que deveria apresentar o memorial em 10 vias. Mas não isso daqui, ó, não se destaca as atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos. Então, eu sei que não é a alternativa B, apesar do começo estar certo. Seria certidão de quitação eleitoral? Não importa o conhecimento de mundo, não importa a realidade do dia a dia. Tá assim no regimento? Não. Lá está escrito título eleitoral. São documentos diferentes, apesar de tratar, digamos com todo respeito, da mesma coisa. Eleição. Prova de identidade. Tem isso no regimento? Pô, Fábio, para tudo na vida tem que apresentar RG, SIC, CPF, Carteira de Identidade Nacional, CIN. Comprovante do pagamento de inscrição, mas isso não está no regimento. Eu vou mostrar para vocês. Prova de identidade? Não. Atestado de sanidade física e mental. O que surpreende muita gente lá no regimento, precisa guardar na cabeça. Não fique lelé da cuca, mas guarde na memória. Concurso provimento, professor assistente ou professor titular, precisa desse atestado aqui. Que loucura! Ó, então você sabe que não precisa de atestado de antecedentes criminais, não precisa de atestado de aprovação em exame de psicoteste, nem sei o que é isso, com todo respeito. Não precisa de atestado de antecedentes cíveis, também não, nem criminais. Prova de que é brasileiro? Precisa. Tá lá no regimento? Memorial circunstanciado? Sim, mas não em 2 vias. Então, por eliminação, apesar de você talvez não lembrar na prova, para o concurso, para prover cargo de professor titular, assim como no caso do professor assistente, precisa de prova de que é brasileiro. Não é prova de identidade. Não, vamos destacar na cor vermelha. E na cor verde, aquilo que precisa ser apresentado no ato da inscrição. Professor assistente ou professor titular, eu trouxe a fundamentação direto do Regimento Geral, versão consolidada, atualizada. Olha aqui, o artigo 104 diz que os concursos para os cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados pelo CEP. Tudo no regimento pode cair na sua prova. Poderia haver uma questão que dissesse, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, os concursos para os cargos de professor assistente e professor titular serão regulamentados. 2 pontos. A alternativa A, pelo Conselho Universitário. B, pelo CEP. C, pela congregação. D, pelo reitor. E, pela CPA. E você sabe que a resposta é CP. É assim que a banca cobra também. Continuando, existem parágrafos 1º e 2º do artigo 104. Fala de inscrições, os prazos são diferentes. No caso do professor assistente, que é o cargo inicial, o prazo apenas 30 dias. Professor titular, que é o cargo final da carreira docente, mais dias, 45. Fala de publicação uma única vez no Diário Oficial do Estado. E aqui que está legal, artigo 105 fala, olha só, no ato da inscrição dos concursos de que trata o artigo anterior, que é o 104, ou seja, concursos de cargos de professor assistente e professor titular, o candidato vai apresentar o quê? Olha em tela, galera, 6 coisas. 1. Atestado de sanidade física e mental. Foi o que fundamentou a resposta da questão formulada pelo Fábio. Olha aqui, se caísse na prova, galera, muita gente não teria coragem de marcar a resposta sendo a alternativa E. E é a resposta da questão. Precisa apresentar esse atestado de sanidade física e mental. Vamos lá, seguindo, continuando, raciocinando. Prova de que é brasileiro. Tá vendo? Existe escrito aqui prova de identidade? Não. Outro item, atestado de idoneidade moral. Não tem atestado, galera, de antecedentes criminais, nem de antecedentes cíveis. Não. Você guarda atestado de sanidade física e mental
E atestado do que mais guardou? De idoneidade moral. Além disso, prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino, título de eleitor. Não está escrito no Regimento Geral da Unesp certidão. Não tem certidão de quitação eleitoral, não. É o título de eleitor. Tá vendo como está valendo a pena o vídeo? Agora é que são elas. Quer ver? Olha aqui o item 6. Memorial circunstanciado das atividades realizadas em 10 vias. Guardou 10 vias. A questão cobrada em prova anterior, vamos ver, falava em 2 vias. Estava errado. Não são 2 vias. São 10 vias. Tudo bem, estava fácil a questão cobrada em prova anterior. A questão que o Fábio humildemente elaborou, ela foi um pouquinho além, porque ela colocou, para o caso do professor assistente, precisa do memorial circunstanciado das atividades realizadas em 10 vias? Ok, perfeito. Mas isso aqui não. Agora que você vai entender por que o que está na alternativa B, destaquei na cor vermelha, não. Para o caso do professor assistente, não. Leia comigo. Destaquei professor titular. Dando-se destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos, quando se tratar de concurso para o provimento do cargo de professor titular. Então, estes 5 anos aqui, ou as atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos, isso é importante no caso do provimento ou do concurso para prover o cargo final da carreira docente, que é o cargo de professor titular. Por isso que você vê, nesta questão aqui, que caiu em prova anterior, não poderia ser a alternativa B, simplesmente porque errou. Não são 2 vias, são 10. Mas se estivesse escrito 10 vias apenas, Fábio, seria a resposta da questão? Sim. Mesmo não falando, dando-se destaque aos últimos 5 anos, talvez aí você entraria com recurso, mas aqui está na cara. Não são 2 vias, mas 10 vias. Já na questão aqui, que formulei, inédita para você estudar, por que não é a alternativa B? Porque seria a resposta se aqui fosse professor titular. Mas no caso da Micaele, o concurso é para prover o cargo de professor assistente. Cor amarela, alerta, assistente. Então não se dá destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos. Não. Tudo bem? Por isso não pode ser a alternativa B. De fato, isso que é uma loucura que pouca gente vai lembrar na prova. E aí, você acertaria? É atestado de sanidade física e mental. Para você guardar, porque existe uma confusão lá no Regimento Geral da Unesp, quanto aos documentos a serem apresentados para revalidação de diplomas, trouxe até aqui para vocês. Leia, artigos 95 e 96 especialmente. O requerimento solicitando revalidação de diploma vai ser dirigido ao reitor da Unesp e instruído com os seguintes documentos. Aqui sim precisa de prova de identidade. Aqui sim precisa de diploma histórico escolar, comprovante do pagamento da taxa de revalidação e o atestado de sanidade física e mental. Olha só, nos 2 casos, requerimento para solicitar revalidação de diploma, precisa do atestado de sanidade física e mental. Lá para os concursos, cargo, professor assistente, professor titular, precisa de atestado de sanidade física e mental. Você viu comigo aqui, galera. Atestado de sanidade física e mental. Então guarde, você decora. Concursos professor assistente, concursos professor titular, revalidação de diploma, eu preciso do atestado de sanidade física e mental, além de outros documentos. E guarde a diferença. No caso dos concursos, professor assistente, professor titular, você precisa provar que é brasileiro. No caso da revalidação de diploma, você precisa da prova de identidade. Pausa dramática, para você não perder ponto na sua prova, não errar. Então guarde assim, ó, nos casos dos concursos para provimento de cargo de professor assistente, que é o cargo inicial, e professor titular, que é o cargo final da carreira docente, precisa de atestado de sanidade física e mental. É uma loucura, mas precisa. Atestado de idoneidade moral. Não tem antecedentes criminais, não tem antecedentes cíveis. Prova de que é brasileiro,
Estamos falando de concurso para prover cargo de professor assistente e professor titular. Não estamos falando de revalidação de diploma. Revalidação de diploma precisa de prova de identidade, mas aqui nos concursos, prova de que é brasileiro. Mais prova de quitação com o serviço militar. Para candidatos do sexo masculino, título de eleitor. Não pede certidão de quitação eleitoral. Apesar desse documento, estar disponível na internet e ser cobrado para inscrição em outras coisas. E o memorial circunstanciado das atividades realizadas em 10 vias, cobrado até na prova anterior, você viu lá. Falou 2 vias, você identificou, estava errado. Por quê? São 10 vias. 10 vias. Mas, além disso, neste vídeo você aprendeu, dando-se destaque às atividades desenvolvidas nos últimos 5 anos, quando é que se dá destaque nesse memorial? É para o caso do professor titular. Guardou? Beleza? Rosa Choque não vai entrar em choque. Agora sim você aprendeu, neste vídeo, a resolver mais uma questão chamada de situação hipotética cobrada pela banca VUNESP. Aqui a questão cobrada em prova anterior, eu julguei fácil. Realmente, eu julguei fácil. Quase todo mundo acertou. Eu acho, Mas aí eu pensei, vou formular uma outra questão, mas que a pessoa precisava ter cuidado. Se numa prova anterior cobrou concurso de professor titular, então o Fábio formulou uma questão falando de concurso de professor assistente. Resposta: atestado de sanidade física e mental, aqui na questão da Micaele. Resposta: na questão do José, prova de que é brasileiro. Tudo mais explicamos porque não podem ser as outras alternativas. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Até a aprovação. Já deixou um like? Sou-lhes grato. Valeu, galera. Valeu, turma.